História da Inglaterra. O território da atual Inglaterra foi habitado pelo povo celta desde meados do século V a.C. Entre os anos de 43 a 410 ocorreu a ocupação romana. A província da Inglaterra foi administrada pelos romanos neste período. No século V ocorreu a invasão do Império Romano pelos bárbaros. A região da Inglaterra foi invadida e dominada principalmente por três povos germânicos: jutos, anglos e saxões. Estes povos germânicos expulsaram grande parte dos celtas e romanos que habitavam a região. No século X, a região foi fortemente atacada pelos vikings, porém resistiu e se fortaleceu. No ano de 1066, Guilherme o Conquistador venceu o rei saxão Haroldo na Batalha de Hastings e foi coroado rei. Tem início o processo da unificação e formação da Inglaterra. O final do século XII foi marcado por grande estabilidade política. Nesse período, a nobreza inglesa ganhou grande poder no reino. Em 1256, foi formado o primeiro parlamento com a participação de cidadãos comuns. Entre os anos de 1337 e 1453, a Inglaterra enfrentou a França na Guerra dos 100 Anos e saiu derrotada. Entre 1455 e 1487, ocorreu a Guerra das Duas Rosas. Foi uma guerra civil entre duas importantes nobres famílias inglesas, Lancaster e York, que disputavam o trono. No século XV, ocorreu o processo de fortalecimento da monarquia inglesa. No século XVI, no contexto das reformas religiosas, o rei inglês Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana. No século XVII, ocorreu a Revolução Gloriosa, que significou a queda do absolutismo. Neste processo, a monarquia inglesa perdeu poder para o parlamento, tendo início o regime parlamentarista. Em 1689, o parlamento inglês criou o Bill of Rights, Carta de Direitos, documento que submeteu o rei ao poder do parlamento. Em 1707, a Escócia foi anexada para a Inglaterra. O Ato de União de 1707 colocou fim ao Reino da Inglaterra e ao Reino da Escócia, criando o Reino Unido da Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia e País de Gales. No século XVIII, ocorreu na Inglaterra a Revolução Industrial, que visava a entrada da tecnologia aos modos de produção para reduzir os custos de produção. No século XX, a Inglaterra participou ativamente das duas grandes guerras mundiais. Na Segunda Guerra Mundial, foi a principal força militar a enfrentar as forças nazistas da Alemanha, sendo decisiva na resistência e posterior vitória dos aliados. Principais curiosidades da Inglaterra. A maior parte da população inglesa é cristã, sendo que a Igreja Anglicana é a igreja cristã oficial da Inglaterra. O nome Inglaterra deriva da palavra England, cujo significado é terra dos anglos. Os anglos, tribo germânica, ocuparam e colonizaram a região da atual Inglaterra após a queda do Império Romano do Ocidente, século V. Enquanto no Brasil os motoristas dirigem veículos automotores, carros, caminhões, ônibus, motocicletas, etc., pela faixa da direita, na Inglaterra os motoristas devem conduzir seus veículos pela faixa da esquerda. Uma importante tradição na Inglaterra é o chá da tarde, que ocorre pontualmente às 17 horas.